pergunta impactante. A gente é bastante consultado, tá? Nesse dia a dia. O cliente liga pra gente e conta: quero me internacionalizar. Olha que bonito, né? Que bacana, vou expandir meu negócio globalmente. Se o empresário está olhando só para esse viés, só para esse lado, ele pode, que você falou, ter um problema. Em vez de uma solução, ele pode ter um problema. Eu acho que tem um parênteses final aí, que é o pra onde fazer. Exato. Né? Que aí é só dando a pitada de offshore, né? Não é um processo rápido, não é uma análise rápida, não é um processo que a gente, numa reunião de 1 hora, já vai ser tudo definido. Às vezes, até a gente estava conversando antes da gravação, às vezes demora 1 ano. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se esse vídeo vai à noite, Laura? Então, à noite. Então, boa noite para você que está nos assistindo. Tô aqui numa mesa bem movimentada, com os assuntos bem quentes para o momento, né, Cris? Latentes, né? Tô aqui com o Cristiano Aro, nosso CEO, que chegou de viagem cansado, mas tá aqui, firme e forte. Na outro vídeo eu já falei isso, porque eu tô com dó do meu chefe, tadinho. Falei, não tem data, é hoje. E com o Gabriel, os Gabriéis, que está com a gente aí nesse projeto, nessa parceria, nesse novo serviço que a Aro vai trazer, né, Cris? Tá trazendo, mas vem bastante coisa nova por aí. Sempre inovando. Sempre. Então, hoje vai ser... O dia hoje das gravações vai ser só spoiler do que vai acontecer. Só para o pessoal ficar com curiosidade. Depois a gente faz o grande lançamento. Gostamos. A gente gosta assim. E vamos falar de novo, né? Esse assunto que é o assunto da vez, é um assunto que tá todo mundo interessado ou deveriam estar, né? Porque é um assunto que põe em risco aí a expansão da empresa ou não, né? A economia de uma empresa. O que eu queria ver com vocês, que vão, na verdade, são 2 perguntas em um, porque vai falar um pouquinho de um ponto e um pouquinho do ponto da internacionalização. Qual o erro mais comum, né, que o empresário comete quando ele quer iniciar esse processo de internacionalização? E se... pelo conhecimento de vocês, a experiência de vocês, a decisão sempre é mais voltada para a parte tributária? Eu vou evitar recolher os impostos? O que vocês acham? Me fala um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta impactante. A gente é bastante consultado, tá? Nesse dia a dia. O cliente liga para a gente e conta: quero me internacionalizar. Olha que bonito, né? Que bacana, vou expandir meu negócio globalmente. E aí a primeira pergunta que a gente faz para ele: mas por quê? Qual que é o teu objetivo? Que eu acho que, né, tudo tem um processo, tem um objetivo. E eu diria para vocês que a maioria das vezes a gente escuta a mesma coisa. A carga tributária. A carga tributária. O Brasil é muito caro, a reforma tributária, e eu não estou dizendo que não é, tá? Mas o cara está fechado com esse tipo de conceito. Então, ele está olhando para, basicamente, a economia tributária, que sim, é um dos fatores a serem analisados, é algo que vai ser mapeado, que a gente vai estudar em conjunto, mas não é o final, não é a causa e a consequência, tá? Então, acredito eu, vimos aí algumas empresas, clientes, inclusive, que se internacionalizaram de fora para cá e de cá para lá, olhando só para tributário. E isso pode ser uma pedra aí no sapato. Tem um dado da McKinsey muito legal. 60% das empresas que se internacionalizam falham a olhar somente para os impostos. Tá? Então, o cara tem uma expectativa, o país é rentável do ponto de vista tributável, mas ele não analisa demanda, comportamento do consumidor, tamanho do mercado que ele está analisando, cultura. Posso falar uma série de fatores aqui que vai massacrar o negócio do cara. Então, isso eu acho que é bem impactante. Então, se o empresário está olhando só para esse viés, só para esse lado, ele pode, que você falou, ter um problema. Em vez de uma solução, ele pode ter um problema. E, Cris, você acha que a reforma tributária aumentou essa procura, esse interesse? Meio que vamos fugir dessa reforma? Existe como fugir dessa reforma tributária? Olha, o fugir é um pouco complexo, porque quando você tem todo o seu mercado aqui no Brasil, você vai recolher seus impostos aqui no Brasil. Mas, obviamente, aí você tem alguns escapes, né? Nós estamos aí recentemente uma problemática muito grande da distribuição de lucro, da DL, né? Acima de 50 mil reais, aí, obviamente, 10% de taxação, que isso é bis idem, obviamente, não vamos nem falar sobre isso, porque você já pagou os impostos na origem, como você paga os impostos na saída, novamente, desse valor, né? Mas muitas empresas não têm nos procurado, muitas empresas.
porque realmente é um assunto que está bastante latente aí no mercado. E, nesse sentido, muitas vezes pode fazer muito sentido. Porque você tendo uma empresa lá fora, obviamente, sendo sócio aqui de uma empresa aqui no Brasil, e se você distribuir o lucro para essa pessoa jurídica lá fora, você meio que sai literalmente fora desses 10% aí de impostos, né? Muitas empresas têm tentado desenhar esse cenário. Obviamente que tem bastante particularidades. Muitas vezes vale a pena e talvez não vale a pena. Empresa do Simples, por exemplo, você tem praticamente objeto. Você não pode ter uma empresa estrangeira, nem mesmo uma pessoa jurídica no quadro societário da empresa. Perfeito. Mas, obviamente, muitas pessoas têm procurado, tem sim trazido esse assunto como ordem do dia e a gente tem discutido bastante isso. É sim, obviamente, um assunto que deve ser esmiuçado um pouco mais de cada empresa, de cada negócio e de que forma fazer, obviamente. Eu acho que tem um parênteses final aí, que é o para onde fazer, Exato. né? Que aí é só dando a pitada de offshore, né? Conceito macro de empresa fora do Brasil, que a depender de onde você montar essa PJ que vai receber a distribuição na empresa do Brasil, no exemplo que o Cris falou, você cria um problema lá. Lá fora, exato. Então, assim, tem que ser uma decisão extremamente sábia de onde eu vou montar essa empresa, ser assessorado por isso, saber quais são suas obrigações fiscais locais, saber quais são seus impactos na física, na jurídica, como que vai ser o sentido contrário, então, esse brasileiro ou essa PJ brasileira participando de uma empresa no exterior. Então, assim, é muito mais profundo e complexo apenas do que falar, faz sentido, vamos remeter para fora. Né? Então, acho que é um complemento que pode fazer uma diferença em um impacto grande na vida do cliente. Muito grande. Aí daí entra até numa pergunta que eu ia falar. Então, além da parte tributária, que não pode ser o único decisor, tem também para onde ir, né, Gabriel? Certeza. Não é? Também não... eu quero ir para Miami. Jogar o War, vou apertar o dedo. Tem também essa questão de quais pontos têm que ser analisados para escolher que país ir. Esse ponto, eu vou pegar aqui primeiro, eu acho que é muito relevante. Eu costumo falar que isso aqui é uma fotografia, né? Então, o empresário ele precisa estar absolutamente ciente de como funciona a fotografia daquele país. Então, a primeira coisa, não tem como eu começar a conversar para onde se eu não tenho informação do mercado, né? A gente chama de TAM, que é Total Available Market. Como que se dá aquele mercado? Como que se dá o mercado consumidor daquele mercado? É um mercado potencial? Eu sou o dono da JBS. Sou a maior processadora de carne bovina do mundo. Vou expandir minha operação para a Índia. Como é que se dá? O mercado consumidor da Índia é bom? Lógico que é. Você tem 1 bilhão e não sei quantas mil, 1,7, 1,5 milhão de pessoas. A pessoa não come carne. Só tem esse pequeno problema. É aquela questão da cultura também do país. Às vezes ele vai vender uma coisa que aquilo... Não faz sentido. A vaca é sagrada. Meu negócio não vai prosperar lá. Tem um relatório do Banco Mundial, chama Ease of Doing Business, né? A facilidade de você fazer negócios. Os caras mapearam quais são os top 200, 300 países mais fáceis de você fazer negócio e eles analisam sobre prismas diferentes. Então, mercado, facilidade governamental, legislação, burocracias, etc, etc, etc. Se eu não me engano, a Nova Zelândia é o primeiro, Singapura é o segundo, Hong Kong é o terceiro, e acho que Dinamarca em quarto. O Brasil ocupa lá, está em 150 alguma coisa. Né? Então, assim, dar e municiar ao empresário esse tipo de informação é absolutamente necessário para ele saber aonde, né? A gente tá brincando aqui, não apertar o dedo e, eu quero ir para amanhã. E como, E como, né? Então, acho que há essa necessidade, né? Aqui, esse apoio para você estar ciente da informação. O que é importante, aí o Cris pode até completar, não é um processo rápido, não é uma análise rápida, não é um processo que a gente, numa reunião de 1 hora, já vai ser tudo definido. Às vezes, até a gente estava conversando antes da gravação, às vezes demora 1 ano entre começar esse estudo, analisar o mercado, fazer todo um 360 mesmo, olhar todos os pontos que tem que ser olhado para iniciar. Então, é importante o empresário entender, né, Cristiano? Primeiro, a gente precisa saber a operação dele aqui no Brasil. Sim, sim. Acaba sendo, de fato, uma nova empresa, efetivamente, de um modo internacional. E, obviamente, isso cabe a um business plan muito bem alinhado, detalhado,
Planejado, né? Estruturado. entendendo todas as suas particularidades, riscos, negócios, como ser feito, onde ser feito, como muito bem o Gabriel comentou, principalmente que país, o porquê, o seu produto, etc, etc, né? Então, é um trabalho que vai aí de formiguinha, obviamente, de uma construção, de um starting, né? De fato, aí, de uma nova empresa fora do país. E não é uma coisa rápida, né, meninos? Não é assim, numa reunião já vai decidir, ó, vai ser aqui, já vai, já... Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Extremamente complexo e profundo, porque uma decisão errada, você pode acabar prejudicando quando a ideia era, de fato, ajudar. Né? E o cliente parte da premissa que nós somos os especialistas que vamos dar a melhor orientação. Exato. Nesse mesmo sentido, Cris, eu queria te fazer uma pergunta, né, sobre o seu ponto de vista, sobre, principalmente, né, dos seus clientes no âmbito da contabilidade, de soluções para empresas que vocês trabalham e muito bem oferecem dentro da Aro. Uhum. Qual é o principal perfil de cliente que você vê que tem apetite a pôr um pé fora? Tanto do ponto de vista patrimonial como do ponto de vista operacional. Olha, começando essa pergunta de uma forma diferente. A gente vê muitos empresários hoje no Brasil, muitos empresários que estão muito despreparados, muitos. Eu tenho um caso que eu contei recentemente, que é bem rápido que eu vou contar, que um cliente foi até o escritório, abriu uma pequena empresa, uma microempresa, e, consequentemente, começou seus faturamentos, etc e tal. Quando demorou, passou por 3 meses aproximadamente, esse cliente me liga, muito bravo, mas muito bravo, dizendo o seguinte: olha, a gente fechou os honorários mensais, você com valor X, e chegou aqui mais de 20 mil reais em honorários, não sei o quê. Eu achei muito estranha aquela conversa, eu estava fora do escritório. Falei, olha, passa o escritório amanhã, a gente conversa um pouco melhor sobre isso, mas estou achando estranho, porque a gente tem sistema não é assim, né? Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Quando o cara chegou no escritório, ele simplesmente colocou na minha mesa uma guia de DARF. Ele não sabia que ele tinha que pagar imposto sobre a empresa dele. Né? Hoje em dia é muito complexo essa situação. Existem muitos empresários que constituem uma empresa e é despreparado. Perfeito. Esse empresário está preparado para ter uma visão internacional? Nunca. Perfeito. Nunca, né? Então, pegando o gancho dessa conversa, é o profissional, é o empresário que está maduro, é o cara que detém conhecimento completo das suas atividades, é a pessoa que não só conhece o seu produto, mas conhece os seus números do seu produto. É diferente isso, né? Eu posso construir um copo, eventualmente, e ser o melhor copo do mundo. Se eu não saber administrar e saber o custo desse produto, obviamente que eu vou ter problema, né? Então, é o cara que está maduro, é o cara que está pronto, é o cara que conhece o seu negócio de 360 graus. Esse está preparado para colocar seu pé lá fora. E, obviamente, paralelo a isso, aquele também que já teve uma certa... vamos dizer assim, um certo sucesso aqui no país, né? Que, obviamente, muitas vezes ele construiu um bom patrimônio e ele quer proteger esse patrimônio. Como proteger esse patrimônio? Principalmente colocando, eventualmente, coisas lá fora, ativos lá fora, entre outras coisas. Então, eu vejo muito, Gabriel, que é a pessoa preparada, é a pessoa que está madura, que conhece o seu produto de todos os fatos e os seus números e, consequentemente, também... tem essa visão mais acirrada, mais avançada de ter seu patrimônio lá fora. Teve um vídeo que nós fizemos um tempinho atrás, que eu até brinquei, que quando um empresário fala, vou abrir minha empresa, ele teria que ser obrigado a fazer um curso, um empresário não, uma pessoa qualquer, 6 meses num Sebrae da vida. Empretec, né? E tem. O que é fluxo de caixa, o que é conta pagar, o que é DFC, o que é imposto, se você faturar, você vai ter um imposto para pagar. Então, assim, 6 meses. Pode ser até online, mas para ele ter noção de algumas coisas. Porque tem pessoas que abrem empresa, que daí se tornam empresários, que não têm noção mas, nenhuma. Assim, de nada. E aí, pra piorar... E não são poucas pessoas, gente. E pra não piorar, são poucas pessoas. Pra baratear a mão de obra, contrata alguém do financeiro que também não sabe nada. Aí a pessoa liga pra gente na contabilidade e fala, o que é reembolso de despesa? Acham que financeira é entrar no banco ou pagar uma conta. Não sabe fazer planejamento, e aí fala, não, etc. nada. Daí eu falei, Cris, vamos lançar esse curso pra gente ficar rico? A minha empresa é obrigado a fazer um cursinho de economia, administração. Mas essa questão dos impostos, pessoal, foi recente, tá? Não foi muito tempo, não. E assim, eu conto essa história para algumas pessoas, as pessoas falam assim, não é pode. Possível, né? Eu mostro no meu celular, eu converso com uma pessoa, falo, cara, desculpa, vamos parar tudo, entenda o que é administrar a empresa primeiro, para depois você entender o que é ter uma empresa. Eu acho que é o princípio básico. Aí, vai no índice, O índice de 2 anos. De 2 anos.
Faz total sentido. Uma coisa casa sentido. com a Você outra. entendeu? As empresas não vão para frente, tem uma taxa de sobrevivência de 2 anos. É isso. Mas No lucro vamos ainda. ver quem Exatamente. vamos ver quem é o cara que fundou a empresa? Ele Esse tem com noção. certeza puxar a média para baixo. 6 meses vai ter problema. Esse caso aí foi... Nunca ouvi. Mas faz todo sentido. Eu falei, gente, vamos abrir um cursinho, porque não sabe, gente, vocês não têm noção. Vocês devem ver cada coisa no dia a dia aí, né? Não, no fim dá dó. Você fala, nossa, o cara tem um sonho, ele quer empreender, mas ele não sabe o básico. E aí, a gente tá aqui para orientar, né? A gente explica. Pegar na mão. Foi o que o Cris falou, não, vem aqui, vamos conversar pessoalmente, explica. Tem muitos casos que a gente tem um serviço de terceirização de financeiro, o BPO financeiro, a gente, né, tem esse produto, né, esse serviço na Aro, porque alivia, porque o cara, ele é um empreendedor, mas ele não consegue ver números. Ele não consegue estar sentado no computador, ele gosta de ir pra rua. E aí ele não tem... O financeiro vira uma bola de neve, porque ele esquece de pagar, ele não sabe que o imposto vence dia 10, dia 20. E aí a gente... Nessa necessidade de mercado, a gente tem já há bastante tempo, tem bastante cliente que a gente tem esse produto. A gente tem uma pessoa uma analista financeira, que ela entende de números, entende de contabilidade, entende de fiscal, para dar essa assessoria para o cliente e ele poder vender o que ele quer, fazer o que ele quer. Porque senão ele vai se atrapalhar. E esses 2 anos vira 6 meses realmente, gente. Não é historinha, não. Acontece realmente. Então é isso, gente. Obrigada. Cris, fala aí um pouquinho pro nosso pessoal que tá assistindo. Dá um tchauzinho. Pessoal, obrigado aí mais uma vez por estar assistindo, por estar olhando esses vídeos que é muito importante. E comentem aí embaixo, tem nosso link aí embaixo. Comentem, procurem, perguntem. E mais do que isso, caso tenha dúvidas e talvez matérias que vocês gostariam que nós gravássemos, manda como sugestões aqui pra gente. Muito obrigado e ótimo dia. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pessoal, gente. um prazer.